Beleza. Tanto o pessoal do online quanto do presencial aqui. Hoje eu quero trabalhar com vocês orações, certo? Aí, o que seria oração, né? Oração, ela é todo enunciado que tem verbo, certo? Isso aqui é uma oração. Oração é todo enunciado que tem verbo, é isso? E o verbo, ele é a classe de palavras variável que exprime ação, boa noite, estado, pegão, tá bom? Ação, estado ou fenômeno da natureza, certo? Aqui eu estou colocando a conceito de verbo, beleza? E o conceito de orações. O que é oração? A oração é qualquer enunciado que tenha verbo, beleza? E o verbo é a classe de palavra variável que exprime ação, estado, fenômeno da natureza. Essa classificação aqui, ela é uma classificação na morfologia, certo? Só aguardar aqui a Rosana e o Davi copiarem. Oi? Tá bom. Beleza, bora lá. Aí, Pocão, pronto. Eu já sei que hoje a gente vai estar trabalhando orações. Oração é todo enunciado que tem verbo e já sei o que é verbo. Beleza. Aí, quando a gente trata orações, aí eu tenho que também lembrar de períodos, certo? Aí o período, ele pode ser simples ou pode ser composto. Período simples ou período composto, certo? O período composto, ele pode ser composto por coordenação ou por subordinação, certo? O período composto por coordenação, as orações têm sentido completo. As orações têm sentido completo, certo?
período composto por subordinação, a oração subordinada precisa da oração principal para ter sentido. Certo? Período ele pode ser simples ou composto. Qual é um período simples? Apenas uma oração. Período simples. Apenas uma oração. Certo? Período composto. Mais de uma oração. Período composto. Mais de uma oração. Certo? Período simples. Só tem uma oração. Período composto tem mais de uma oração. Ao período composto, ele pode ser composto por coordenação, que é quando as orações têm sentido completo. Ele pode ser composto por subordinação, que é quando a oração subordinada ela precisa da oração principal para ter sentido. Certo? Beleza. Bora evoluir. Então, eu já sei o que é oração. O enunciado tem verbo, já sei o que é verbo, né? Aí eu já sei que no meu período simples eu tenho apenas uma oração, no período composto eu tenho mais de uma oração, pode ser composto por coordenação, é quando as orações têm sentido completo, pode ser composto por subordinação, que é quando a oração subordinada ela precisa da oração principal. O pessoal que está no online, eu posso passar? Só do presencial, tranquilo, né? Posso? Ah, o que eu tenho aqui? Certo? Aí, nessa situação, aí eu tenho uma divisão na nossa gramática, tá bom? De morfologia e sintaxe, beleza? Eu tenho a divisão na nossa gramática, que eu vou colocar aqui, ó. Morfologia e sintaxe. A morfologia, ela estuda as palavras. A sintaxe, ela estuda os termos da oração. Estuda os termos da oração. Certo? O que acontece? Aí eu tenho aqui a seguinte frase, tá certo? O garoto ganhou uma bola branca, certo? Aliás, deixa eu. Não, deixa eu ajeitar aí, certo? Tratando de morfologia, tá certo?
Esse O é artigo. Garoto é substantivo. Ganhou é verbo, certo? Esse O eu vou chamar de artigo definido, certo? Esse uma eu vou chamar de artigo indefinido. Por que ele não é numeral? Porque ele não está quantificando, tá certo? Está indefinido, certo? Bola é substantivo e branca é adjetivo, certo? Classificação morfológica dos termos, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui. Certo? Aí nós estamos numa classificação morfológica dos termos. Não é isso? Evoluindo, aí eu vou para uma classificação sintática. Tá bom? Então, numa classificação sintática, aí eu vou ter, ó, o garoto, sujeito simples, ganhou uma bola branca, aqui eu vou chamar de predicado. Predicado verbal, porque eu tenho um verbo de ação, certo? Sujeito simples, porque só tem um núcleo. Predicado verbal, porque eu tenho aqui um verbo de ação. Certo? Beleza. Quem ganha, ganha alguma coisa. Certo? Então, nesse caso, eu vou classificar como verbo transitivo direto. Certo? Quem ganha, ganha alguma coisa. Ele ganhou o quê? Uma bola. Certo? Uma bola. Se eu tenho verbo transitivo direto, esse uma bola eu vou chamar de objeto direto. Beleza? Falcão, branca é um adjetivo de bola. Certo. Na sintaxe, ó, essa parte que eu estou colocando de vermelho aqui, pessoal, é sintaxe. Beleza? A parte que eu coloquei lá de azul é morfologia. Essa parte azul, ó, é morfologia. Algumas questões hoje pedem a classificação morfossintática. Morfologia. Certo? Algumas questões hoje pedem a classificação morfossintática. Ó, como que é isso? Aqui, ó. Garoto na morfologia é substantivo, na sintaxe é núcleo do sujeito. Certo? Classificação morfossintática. Beleza? Então vamos lá, continuando. Ó, beleza. Uma bola é objeto direto. Isso. Porque ela está ligada ao verbo transitivo direto. Quem ganha, ganha algo. Ganhou o quê? Uma bola. Branca é característica de bola e não de garoto. Certo? Se é a característica da bola, aqui na sintaxe é chamado de predicativo do objeto. Predicativo do objeto. Certo? Por quê? Está caracterizando o objeto direto. Algumas questões podem até colocar assim, ó, predicativo do objeto direto. Não estaria errado. Certo?
análise morfológica e análise sintática. Então, uma questão bem simples, vai te perguntar se esse período é simples ou composto. Conta a quantidade de verbos. Só tem um verbo, período simples. Tem mais de um verbo, período composto. Tranquilo? Ok, bem aqui, ó. Período simples, tem apenas uma oração. E lá em cima eu coloquei, ó, oração, todo enunciado que tem verbo. Se eu só tenho um verbo, é simples. Se eu tenho mais de um verbo, é composto. Tranquilo? Perguntas? Nada por enquanto? Davi, já tem visto isso aqui no colégio? Já? Beleza. Tá bom? E encosta a porta aí, ó. Show. Bom. Beleza? Bora lá. Pessoal do Maria Israel, Laênio, Gerlen. Beleza? Tá lá? Bora lá. Certo? No nosso debate de hoje, a gente vai trabalhar sintaxe, certo? As orações subordinadas, tá bom? Então, nesse caso, qual que é a oração subordinada? O que que a gente vai colocar aqui? Você coloca assim, ó, orações subordinadas. Orações subordinadas. Eu já sei que oração é porque tem verbo subordinado, é porque não tem sentido completo. Não é isso? Então, ó, as orações subordinadas. Poxa, começou, Rosana. São orações, né, não? Certo? Que desempenham, que desempenham, certo? Uma função sintática, uma função sintática em relação à oração principal. Em relação à oração principal, certo? A oração subordinada, as orações subordinadas são orações que desempenham uma função sintática em relação à oração principal, certo? Ó, pois isso quer dizer o quê? Pessoal, quer dizer que eu vou ter, ó, oração subordinada na função de sujeito, oração subordinada na situação de predicativo, oração subordinada na situação de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, tá bom? Isso quer dizer que eu vou ter, no lugar de cada uma dessas situações aqui, uma oração. Beleza? Tranquilo? Oi, Samir, boa noite. Bom. Então, ó, vindo para cá, a gente já tem o seguinte, ó. Peraí, deixa eu diminuir aqui. A Samia entrou agora há pouco. Caso ela queira tirar um print. Quiser tirar um print da tela aí, viu, Samia, para guardar? Pronto? Bora lá. Então, nesse caso, né, ó, aí o que, que eu vou tratar aqui, certo? Eu vou colocar assim, ó. Nós sabemos, bom, que a luz brilha, a luz brilha. Tranquilo? Nós sabemos que a luz brilha. Beleza.
Primeira análise que eu faço. Quantos verbos tem nesse enunciado aí? Tá bom? Eu tenho o verbo saber, eu tenho o verbo brilhar. Tá bom? Se eu tenho dois verbos, eu já sei que eu estou num período composto. Período composto. Certo? Porque eu estou num período composto e quero saber se ele é período composto por subordinação ou por coordenação. Vou separar. Aí, ó. Nós sabemos. Essa oração sozinha não tem sentido. Certo? Você chegar em qualquer lugar, ei, nós sabemos. Primeira pergunta que vão fazer, sabe o quê? Entendeu? Não tem sentido completo. Ou então a segunda, ó, que a luz brilha. Que a luz brilha o quê? Certo? Então aqui, ó, não tem sentido completo a oração sozinha, então é período composto por subordinação. Se tivesse sentido completo, período composto por coordenação, certo? Não tem sentido completo, período composto por subordinação. Beleza? Falcão, nós sabemos, quem sabe, sabe de algo, certo? Então, nesse caso, verbo transitivo direto, beleza? Eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, eu boto assim, ó, nós sabemos português, certo? Se eu coloco assim, ó, nós sabemos português, sujeito da oração, verbo transitivo direto, objeto direto. Quem sabe, sabe algo, tá bom? Verbo transitivo direto, pede objeto direto, certo? No lugar do objeto direto, eu tenho uma oração. No lugar do objeto direto, eu tenho oração. Então aqui eu tenho oração. Não tem sentido. Subordinada. Certo? Falcão, português. Lá na morfologia, é um substantivo. Isso. É isso? Então eu tenho oração subordinada substantiva, porque ela está no lugar de um substantivo. E na sintaxe, a função sintática aqui é objeto direto, então a oração está no lugar de um objeto direto, oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Ah, né? Bom. Beleza? Ah. Tranquilo. Qual que é a completiva nominal? Está no lugar do complemento nominal. A subjetiva está no lugar do sujeito. Certo? Então, ó, o que que eu começo a analisar nessa situação? Voltar aqui, vamos devagar, que eu quero que vocês realmente aprendam. Ó, quando cheguei numa questão, quero saber se o período é simples ou composto, ver a quantidade de verbos. Sabemos, e o verbo brilhar. Esse aqui eu chamo de primeiro verbo, e esse aqui eu vou chamar de segundo verbo. Pronto. Já sei que é período composto. Beleza? Aí eu vou analisar qual é a oração subordinada e qual é a oração principal. Nós sabemos que a luz brilha. Esse nós é sujeito.
da oração, certo? Nós sabemos o quê? Que a luz brilha, tá bom? Verbo transitivo direto, aqui, a oração todinha, objeto direto, certo? Daqui a pouco eu começo a ensinar alguns macetes para saber se ela é objetiva direta, indireta, subjetiva, tá certo? Utilizando o pronome, tá bom? Tranquilo até aí? Dúvidas? Nada? Davi, é muito difícil? Não? Tranquilo? Bora lá. Pessoal do online aí, tranquilo? Israel, bora lá. Certo? Falcão, eu vou e falo o seguinte, ó. É necessário, é necessário que a dedicação reine, certo? Cabe para cada um de vocês e a galera que for assistir essa aula gravada depois tem que se dedicar, entendeu? Não tem como não se dedicar, certo? É necessário que a dedicação reine, tá bom? Então vamos lá. Primeira análise, quantos verbos? Verbo ser e o verbo reinar, tá certo? Dois verbos. Se é dois verbos, período composto. Aqui eu vou chamar primeiro verbo e aqui eu vou chamar de segundo verbo. Período composto. Primeiro e segundo verbo. Certo? Falcão, é necessário o quê? Beleza? Essa daqui, ó. Nós sabemos o quê? Mesma pergunta. O que aqui? Né, ó? E o que aqui? Tranquilo? É, fazendo uma análise, tá bom? Quando eu vou e coloco assim, ó. João é alto. Tranquilo? Isso aqui, sujeito à oração. Isso aqui, predicado. O predicado é tudo aquilo que se fala do sujeito. E o sujeito, ele é o alvo do predicado. Certo? Se eu parar para analisar essa oração, tá bom? Eu não tenho um sujeito. É necessário que a dedicação reine, tá bom? Aqui eu não tenho um sujeito, certo? Então vamos lá. É necessário o quê? Que a dedicação reine. Note que aqui eu não tenho sujeito, certo? Venham para essa outra aqui, ó. Nós sabemos que a luz brilha. Aqui eu tenho um sujeito. Sujeito simples nós, certo? Lá na outra eu não tenho e aqui eu tenho. Nas duas orações, nas duas, eu posso utilizar o isso pronome no lugar da oração subordinada. Nas duas, certo? Então, deixa eu ver se eu posso. Bora lá. Isso é necessário. Ou então, é necessário isso. O jeito que está aqui, certo? E aqui, ó, eu vou colocar nós sabemos
isso. Tá bom? Isso é necessário e nós sabemos isso. Tranquilo? Nas duas, eu pude substituir por isso, nas duas, certo? Só que esse aqui está no lugar do objeto direto. E esse aqui está no lugar do sujeito. Tá bom? Então, Falcão, você quer dizer o quê? Simples, que essa oração, ela é uma oração subordinada, substantiva, bora lá, tinha descarregado. Oração subordinada substantiva, subjetiva. Ou seja, a subjetiva fica no lugar do sujeito e a objetiva direta fica no lugar do objeto direto. Tá bom? Como é que eu posso diferenciar? Nas duas, eu posso trocar oração. Por isso, na primeira, tá bom? Nós sabemos isso. Eu tenho o sujeito, então não pode ser subjetiva. E na segunda, eu não tenho o sujeito. Beleza? Moleza, né não? Deixa eu acochar aqui o clinjo. Tá, aperta o banco para ter o presencial e não aparece. Posso evoluir? Tá bom. Posso? Davi? Tranquilo? Eita, Fogão, essa parte é difícil. Não, não. Bote na cabeça que é difícil, não. Bote na cabeça que é uma matéria que a gente não se dedica tanto e por isso a gente não tem familiaridade com ela. Tá bom? Bora lá. A próxima que eu vou colocar o seguinte, ó. Ele não acredita, ele não acredita que o livro é bom. Tá bom? Ao analisar, a gente já analisa o seguinte: quantos verbos? O verbo acreditar e o verbo ser. Período composto. Tem mais de um verbo. Período composto. Certo? Aqui eu vou chamar de primeiro verbo. E aqui eu vou chamar de segundo verbo. Período composto. Certo? Ele não acredita é a primeira oração. Que o livro é bom é a segunda oração. Aí, de repente, você chega para qualquer pessoa e diz assim, ó, ei, cara, ele não acredita. A pessoa vai dizer assim, não acredita em quê? Certo? Ou então, você chega para qualquer pessoa e diz assim, ó, que o livro é bom. Que o livro é bom o quê? Não tem sentido completo se eu deixar a oração sozinha. Não tem. Então, o que eu já sei aqui? Eu tenho um período
composto, período composto, que tem mais de um verbo, por subordinação. Quais são as informações que tem aqui nessa minha anotação? Período composto, porque tem mais de um verbo. Tem mais de um verbo. Por subordinação, não tem sentido completo. Certo? Ele é um período composto porque tem mais de um verbo, ele é por subordinação, que não tem sentido completo. Beleza. Aí eu venho aqui para a primeira oração, ó. Ele não acredita em que. Veja que a própria pergunta tem uma preposição, ó. Eu, Vogão, sou do interior, ele não acredita no quê? Só se for no quê mesmo, tá certo? É em que, né? No que não, certo? Beleza? Se a minha pergunta já tem uma preposição e o complemento verbal que tem preposição, ele é chamado de objeto indireto. Tá bom? Então, ó, essa oração, ela está no lugar de um objeto indireto. Se ela está no lugar de um objeto indireto, oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Eita, Falcão. Para viver logo num dia que o português hoje está puxado. Certo? Oração subordinada objetiva, oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Certo? Coisa boa, né, não? Vou diminuir aqui. O pessoal do online quiser tirar um print. Pronto. Certo? Se o pessoal que está no online aí quiser tirar um print, ou então do presencial quiser tirar uma foto do quadro, pode evoluir. Muitas informações nessa tela, viu? Muitas, muitas, muitas. Deu? Bora lá. Evocão, beleza. Já peguei o bizu, né? Sobre o que é período simples, período composto, e o que é subordinado, o que é coordenado. Beleza. Então vamos para tipos, tá bom? Das orações subordinadas. Eu tenho oração subordinada substantiva. Eu tenho oração subordinada adjetiva. E eu tenho oração subordinada adverbial. Certo? Hoje estarei trabalhando com vocês somente as substantivas. Tá bom? Quais substantivas? Nós temos 6 classificações. Certo? Adjetiva, nós temos 2 classificações. E nas adverbiais, nós temos 9 classificações. Caem demais em questões de concurso, oração subordinadas. Cai demais. Certo? Na substantiva eu tenho 6 classificações, na adjetiva eu tenho 2 classificações, nas adverbiais eu tenho 9 classificações. Certo? Então vamos lá. Qualquer oração subordinada substantiva exerce a função do substantivo dentro da oração.
Tá bom? Beleza. Então vamos trabalhar as substantivas, que é o nosso objeto de estudo de hoje. Certo? Oração subordinada, substantivo. Beleza? A oração subordinada, substantiva. Aí eu vou colocar aqui, ó. Desempenham. Não, vou nem colocar, não. Desempenha a função do substantivo. O que eu vou colocar? São introduzidas. São introduzidas, certo? Por conjunções integrantes, certo? Quais são as conjunções integrantes que vão introduzir a oração subordinada substantiva? O que e o se. Essas duas aqui, ó. Tá bom? São introduzidas por conjunções integrantes. Quais são as duas? O que e o se. Certo? Vamos ver cada uma delas, né? Das 6 classificações. Vamos ver cada uma delas. Tá bom? Primeira classificação, eu vou aqui trazer oração subordinada substantiva, subjetiva. Vou colocar aqui, ó. Classificação de cada uma, certo? A primeira que eu vou colocar aqui vai ser a subjetiva. A subjetiva, ela tem a função de sujeito. Então, pessoal, se eu tenho um sujeito dentro da oração que eu estou analisando, ela não é subjetiva, já que ela é que vai fazer a função de sujeito, certo? Se eu tiver um sujeito, então, no caso, não é subjetiva. Só vai ser subjetiva se não tiver um sujeito aparente, certo? Como dar um exemplo? Bora lá. É verdade que tudo passa, tá bom? Pelo que eu comentei, ó, o que eu vou atrás? Quantos verbos? Esse e esse. O verbo passar e o verbo ser, tá bom? 2 verbos. É verdade que tudo passa. 2 verbos, tá bom? Falcão, e aí? Olha e aí. Período composto, tá bom? Se eu separar, ó, não tem sentido completo, tá bom? É verdade. Ou então, que tudo passa, não tem sentido completo. Se não tem sentido completo, oração subordinada, tá bom? E aí eu vou só classificar. Falcão, não tem sujeito, está sendo iniciado pelo que, e eu posso trocar por isso, tá bom? Aí eu boto assim, ó, na ordem. Isso é verdade. Esse isso, fazendo uma função de sujeito da oração, então aqui eu tenho oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tranquilo? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. É a classificação dessa daí. Bora lá.
Continuando. Com segunda classificação. Lembra que são 6? Essa foi a primeira. Segunda classificação, vou colocar do objeto direto, que é a objetiva direta. Qual foi o macete que eu passei? Eu posso trocar ela por isso e o sujeito está aparecendo. Tá bom? Então, a objetiva direta tem função de objeto direto. É isso? Tem a função de objeto direto. Tá bom? A objetiva direta. Tá certo? Ó, vamos dar um exemplo. Na hora eu não sei, tá bom? Se fui bem na prova. Certo? Quais são as análises quanto os verbos? O verbo saber e o verbo ir. Beleza? Falei para vocês que as orações subordinadas, substantivas, são inseridas, tá bem aqui, ó. São introduzidas com o que e o se. Está sendo introduzido com o se, ó. Certo? Falcão, eu não sei, eu posso trocar a oração toda por isso. Tá bom? Aí as análises. Tem sujeito, não pode ser subjetiva. Tá bom? O verbo. Verbo transitivo direto. Então, ela só poderá ser oração subordinada substantiva, objetiva direta. Certo? Oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Relação subordinada substantiva, objetiva, direta. Segunda oração, né, ó, da classificação das subordinadas substantivas. Tá bom? Posso trocar por isso, tem sujeito aparente, tá bom? E o verbo é transitivo direto. Beleza? Português é bom, né? De graça. Bom? E se ela for objetiva indireta? Bora lá. Terceira. Terceira, vou colocar a objetiva indireta. Tá bom? Eu já sei que o objeto indireto, ele é um complemento verbal ligado com preposição. É isso? Então, a minha oração, ela também deverá ser ligada por preposição. Ok, bora lá. Exemplo, bora. Lembre-se de que tudo passa. Tá bom? Lembre-se de que tudo passa. Eu não vou colocar lembre-se isso. Eu vou colocar lembre-se disso. E o disso é o de mais isso. Opa, Falcão. Esse de é preposição. É preposição. Certo? Complemento verbal que tem a preposição é objeto indireto. Tá bom? E aqui, ó, pelo macete, ó, está sendo iniciado pela conjunção integrante que. Né, ó? Então seria de mais isso. Bom? Então, nesse caso, quem lembra, lembra de alguma coisa, verbo transitivo indireto. Tá bom? Se eu tenho verbo transitivo indireto,
de que tudo passa, oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Beleza, de graça, Falcão. Tu é doido, ó. Das subordinadas substantivas, eu já vi 3, só faltam mais 3. Aí, que de graça. Não é não? Beleza, bora lá. Continuando. Ó, como já foram 3, subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta. Vamos para mais 3, certo? A próxima, predicativa. Bom? Predicativa. A predicativa exerce a função de predicativo do sujeito. Exerce a função de predicativo do sujeito. Ei, Vagão, peraí, eu não sei o que é predicativo do sujeito. Eu vou mostrar aqui para vocês, certo? Eu vou e coloco assim, ó. O Davi é estudioso, certo? O estudioso está dando característica ao Davi. Davi é o sujeito da oração. O restante aqui é predicado. Certo? Vejam que esse verbo aqui, ó, ele é um verbo, eu chamo ele de verbo de ligação. Por que ele é verbo de ligação? Porque ele não exprime ação nenhuma. Tá certo? O Davi é estudioso. É um verbo de ligação. E aqui eu tenho uma característica do sujeito. A característica do sujeito é chamada de predicativo do sujeito, que é a característica do sujeito. Certo? Então, nesse caso, simples, a oração vai estar no lugar do predicativo do sujeito. Simples. Ela vai ser oração subordinada, substantiva, predicativa. Certo? E vamos, pois, bota aí um exemplo. Bora lá. A verdade é, certo? Que os estudantes não vieram. E aí, Vagão, tu tá só dando a piada, né? Tô. É não, Rosana? Certo? O que eu vou analisar? A quantidade de verbos. O verbo ser e o verbo vir. Tá certo? Analisando aí, ó, a quantidade de verbos. Verbo ser e o verbo ir. A verdade é que os estudantes não vieram. Qual a situação? Está iniciando
pela conjunção integrante que, tá bom? Outra situação, tem sujeito, beleza? Então vamos lá. Se tem sujeito, não pode ser subjetiva, porque já tem sujeito. Aqui nem é verbo transitivo direto, nem é verbo transitivo indireto, é verbo de ligação, certo? Numa situação de predicado nominal, eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo de ligação e tenho o predicativo. Já estou aqui com 70% de certeza que vai ser predicativa, tá bom? Aí agora, o que eu vou fazer? Simples, ó. A verdade é, vou trocar todinha por essa. A verdade é essa. Pronto, tá bom? Então, nesse caso, aí eu tenho oração subordinada, porque ela não tem sentido completo, substantiva, predicativa. Oração subordinada substantiva, predicativa. Beleza? Ah, agora sim, né? Oração subordinada substantiva, predicativa. Moleza. A mais fácil de todas, a positiva, porque ela está depois de dois pontos. É a mais fácil de todas, a positiva. Vou achar mais um pouquinho aqui, ó. E vou colocar a positiva. Qualquer essa daqui cai? Dificilmente cai. Por quê? Ela é muito fácil, tá bom? Está depois de dois pontos, tá bom? Ela equivale ao aposto. Pronto, certo? Bote o exemplo. Bora lá, ó. Há uma única saída. Estudar. Pronto, certo? Quantidade de verbos. Primeira, verbo haver. Segunda, o verbo estudar. Então, eu tenho aí período composto, certo? Período composto por subordinação, porque eu não tenho um sentido completo se eu separar as orações, certo? Está depois dois pontos, bom? Então, é sempre, eu não vou falar sempre não, mas bote aí que muitas das possibilidades vai ser a positiva. Então, ela é classificada como oração subordinada, certo? Substantiva, apositiva, certo? Oração subordinada substantiva, apositiva. Essa oração. Difícil? Não, né? Rosana? Subir? Mais? Tá bom. Bom. Pessoal do online, difícil? Ou tá dando para acompanhar?
essa, isso, esse. Com qual? Objetiva direta. A predicativo, verbo é de ligação. E a objetiva direta precisa do verbo transitivo direto. É. E eu preciso do verbo transitivo direto, né? E a última, e não menos importante, a completiva nominal. Certo? Sexta, completiva nominal. Ou seja, ela não estará completando um verbo, estará completando o nome. Certo? Ah, Bogão, agora ficou de graça esse material aí, que era uma parte difícil na minha vida, ficou moleza. Eu vou já fazer um quadro aqui, resumitivo, tá bom? E aí não tem mais como você errar. Faz uma tatuagem desse quadro bem no teu braço. Pronto. Coloca mais aí lá na prova, pessoal, não vão arrancar teu braço, certo? Completiva nominal equivale ao complemento nominal. O próprio nome já diz, né? Completiva nominal, ela equivale ao complemento nominal. É a completiva nominal, certo? Então, vou nesse caso aí, se ela equivale ao complemento nominal, qual é o bizu que eu já tenho? Ora, mais que o complemento nominal, ele pede preposição, tá bom? O adjunto adnominal é que poderá ter preposição ou não, mas o complemento nominal ele sempre pede preposição. Se ele sempre pede preposição, ele vai estar completando um nome e depois dele tem preposição. Certo? Ele vai estar completando o nome e depois dele tem preposição. Ah, ficou moleza, ó. Certo? Então, nesse caso, né, ó, eu vou colocar assim, ó, tenho necessidade. Tenho necessidade. Só nessa situação aqui, se alguém te fizesse uma pergunta, tenho necessidade. Você, aliás, se alguém te falasse, tenho necessidade, você ia perguntar de quê? Esse de quê já tem a preposição, ó, o de. E necessidade não é verbo. O verbo é o verbo ter. Necessidade não é verbo. Certo? Tenho necessidade. Necessidade de quê? De que me ajude no português. Certo? Tenho necessidade de que me ajudes, botar o S, né? No português. Com essa situação todinha aqui é a oração subordinada. Bom, veja que não está completando um verbo, está completando um nome, que é a necessidade, tá bom? De que me ajudes no português.
Então, ó, oração subordinada, que não tem sentido completo, não é isso? Substantiva, predicativa, nominal. Oração subordinada substantiva, predicativa, nominal. Beleza? Moleza. De graça, de graça, de graça. Tá bom? Eu vou fazer aqui um quadro ISU geral, tá certo? E aí vou dar um intervalo, vocês fazem as questões, são, salvo engano, 5 questõezinhas, aí eu volto para o quadro para corrigir, certo? Então vamos lá, fazer o quadro geral. Bora aqui. Bom? Para vocês nunca mais perder questão desse tipo aqui, certo? Eu tenho aqui, deixa eu ver como é que eu vou fazer. E, as 6 orações. A primeira é a subjetiva. É isso? Falcão, para ela ser subjetiva, tá bom? Não tem sujeito. Não tem sujeito. Certo? Falcão, segunda situação em relação à subjetiva. Deixa eu ir organizando aqui. Não tem sujeito. Bom? Aí eu tenho o verbo de ligação. Tá bom? Não tem sujeito, uma subjetiva. Tem o verbo de ligação, tá? E eu vou trocar a oração por isso. Troca por isso. Tranquilo? Falcão, será que era assim mesmo? Bora para cá. Não. Subjetiva. Ó. Oração subordinada subjetiva. Não tem sujeito, ó. Tá bem aqui. Deixa eu aumentar. Certo? Ó. Não tem sujeito. Eu tenho um verbo de ligação aqui, ó. Eu troco por isso. Subjetiva. Certo? Ó, beleza. Vamos para outra lá, que é a objetiva direta. Tá bom? A objetiva direta. Objetiva direta. Certo? Objetiva. A objetiva direta tem sujeito. Certo? Na objetiva direta, verbo transitivo direto. E nela também troca o isso. Tá bom? O composição mostra aí, tá bem aqui, ó. Objetiva direta tem sujeito, ó. Eu. Certo? O verbo
É o verbo transitivo direto. E eu posso trocar por isso. Tá bom? Beleza? Beleza, ó. Vamos continuar. Objetiva indireta. Deixa eu ajeitar isso aqui, que tá errado. Vou botar ela bem aqui, ó. Objetiva direta. Certo? Tem sujeito. Verbo transitivo direto. Troca por isso. Só organizar aqui esse meu quadro. Certo? Essa daqui é a subjetiva. Bom, não tem sujeito. Eu tenho aqui um verbo de ligação. E aqui troca por isso. Certo? E agora eu vou colocar aqui em cima. Tipo, tá bom? Sobre o sujeito, certo? Qual é o verbo? Aqui, ó. Troca por. Pronto. Certo? Então, vamos para objetiva indireta. Bora. Objetiva indireta. Na objetiva indireta, tem sujeito, certo? É um verbo transitivo indireto, tá bom? E troca por disso, que é o de mais isso. A objetiva indireta, certo? Ah, tá ficando de graça. Tá, ó. Vamos lá para a objetiva indireta. Tá bem aqui, ó. Objetiva indireta. Lembre-se disso, ou disso, tá bom? Lembre-se de que tudo passa, tá bom? Tem sujeito, tá bom? Lembre-se de que tudo passa e troca por disso. Verbo transitivo direto, troca por disso, tá bom? Então, qual é a próxima? A próxima é a predicativa, tá bom? Vamos para cá. Predicativa. Na predicativa, tem sujeito? Tem. Qual é o verbo? É o de ligação. Verbo de ligação. Tá bom? E aqui eu troco pelo isso. Muito cuidado, tá certo? Qual é a diferença da predicativa para a subjetiva? Aqui na subjetiva, ó, ela também, ó, tem verbo de ligação, tem verbo de ligação, troca pelo isso, troca pelo isso. Qual é a diferença? Na subjetiva, a subjetiva não tem sujeito e a predicativa tem sujeito. Tá bom? Quadrozinho aí, ó. Beleza. E Davi, aula de inglês, viu aí? Certo? Beleza. Falcão, beleza. Vamos colocar aqui a completiva nominal. Completiva nominal. Na completiva nominal, tem verbo? Tem. Ou tem sujeito? Tem.
certo? Aqui eu já não vou analisar qual é o tipo de verbo, tá certo? Ela vai completar o nome, tá certo? Eu não vou analisar a situação do verbo, vou botar aqui a observação, ó. Ela completa, completa nome, por isso que ela é completiva nominal, tá certo? Falcão, e aí eu vou trocar por disso, que é o de mais isso. Vou trocar por disso. Completiva nominal. E por último, e a mais fácil, que normalmente não cai, é a positiva. Por que que ela não cai? Porque ela é fácil demais. A positiva. Na positiva, tem sujeito, tá certo? Tem verbo, eu não vou trocar por quase nada. Eu posso até trocar pelo isso, tá bom? Qual é a diferença? Ela está após dois pontos. Pronto. Essa é a diferença. Ela está após dois pontos. Tranquilo? Beleza. Deixa eu parar aqui a gravação.